Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Maio já está quase aí e em 12 de maio é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Fibromialgia, ou as dores crônicas, que acometem muita gente, uma população bem grande no Brasil, conforme dados da Abrafibro. E para falar sobre isso, sobre os tratamentos e de todas as dores, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Dr. Diego Antônio Ferreira, ele que é, além de fisioterapeuta, especialista em osteopatia. Diego, muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Obrigado, boa tarde, Elis. Diego, olha, faz um tempinho já que aqui na Câmara, aqui na TV Câmara, a gente fala sobre fibromialgia, porque inclusive tivemos alguns projetos de leis mesmo, especial para quem tem esse tipo de doença, né, já diagnosticada e tal, certinho, para que eles não fiquem muito tempo em fila, em pé, então tem uma série de coisas. Então a gente aqui no Câmara também começou a fazer a divulgação do que é a fibromialgia e as dores crônicas, né, porque pelo que eu estava conversando agora há pouco contigo é um pouquinho diferente, né? Isso mesmo. O que caracteriza a fibromialgia? A fibromialgia, então assim, começou a se observar que um conjunto de pacientes, eles possuíam uma característica dolorosa bem particular, tá? E então a Associação Americana de Reumatologia, né, cunhou, né, ou criou esse diagnóstico baseado numa avaliação de pontos dolorosos pelo corpo e coisas do gênero. Aí os anos foram passando, a ciência vai se aprimorando, e em 2010 e 2011 a gente teve uma última atualização do diagnóstico sobre fibromialgia. Então, basicamente, resumindo a fibromialgia hoje, na sua questão mais atual, é um paciente que tem dor crônica, ou seja, ele tem que ter essa dor por mais de 3 meses, o tempo mínimo é 3 meses. Por que 3 meses? Porque uma das coisas que caracteriza a dor crônica são mudanças do sistema nervoso central, o que é chamado de nociplasticidade. Tá? Então, pensa assim, plasticidade é algo que é moldável, né? Então, nosso sistema nervoso, nossas sinapses neuronais, elas se moldam. Então, quando você tem uma dor crônica, é como se tivesse uma modulação, uma moldagem das suas vias nervosas para que as dores caminhassem, entre aspas, mais rápido dentro do seu corpo, o que deixa as dores mais ativas. Então, por isso que o período mínimo é 3 meses. Então, os pacientes com fibromialgia são pacientes que têm dor por no mínimo 3 meses, dores em no mínimo 5 regiões do corpo, das 5 regiões do corpo, no mínimo em 4. Quais são essas regiões? Coluna e membros, basicamente. Então, dessas 5 regiões tem que ter dor no mínimo em 4. E dentro desse diagnóstico existe um questionário que o paciente preenche, onde ele atinge uma pontuação mínima lá baseada no histórico de sintomas dele, regiões dolorosas e tudo. Então, você cruza umas pontuações. E aí o paciente que preenche esses pré-requisitos, ele pode ser diagnosticado com fibromialgia. De uma maneira bem simplificada, para resumir para o pessoal, tem dor no mínimo há 3 meses e são dores generalizadas pelo corpo, que não tem causa aparente e a pessoa sente, além disso, muita estafa, as dores costumam ser muito intensas pela manhã, a pessoa sente falta de energia. Os pacientes normalmente falam assim, a sensação que passou um caminhão em cima de mim, coisas do gênero, né? Então tem que ter essas características para englobar o diagnóstico. Ou seja, é complicado também de saber, até para o diagnóstico é bem complicado, né? Porque é diferente, é possível que uma pessoa tenha, digamos, aquelas dores crônicas em uma ou duas regiões do corpo, mas ela não seja detectada, ela não seja caracterizada como fibromialgia. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, por exemplo, você tem uma dor lombar crônica, ou uma dor na lombar e no pescoço, que é cervical crônica, isso não caracteriza a fibromialgia. Você é um paciente que tem dor lombar crônica. E é o que você abriu falando, né? Então, ter dor crônica não significa que você tem fibromialgia. Agora, todo fibromialgico tem dor crônica, tá? Porque a fibromialgia é um processo crônico, que é um processo de estafa do sistema nervoso e tudo mais, que leva o paciente a isso. E agora, assim, eu vou entrar num ponto bem específico, que você também é professor, né, da escola
de Osteopatia de Madrid. De Madrid. E dentro das todas as atividades, você também desenvolve uma pesquisa sobre fibromialgia? Ou só com fibromialgicos? Como é que é? Isso mesmo. Então, assim, a ciência é um processo de construção, né? Então, a gente vai pesquisando as questões de tratamentos, resposta das doenças frente a diferentes tratamentos, para que a gente vá moldando o melhor tratamento para cada paciente. Então, quando o paciente recebe um tratamento, normalmente aquele procedimento que ele está recebendo não é fruto de uma pesquisa, é fruto de uma série de pesquisas que mostram o que funciona, o que não funciona, para que a gente escolha a melhor ferramenta terapêutica para ele. Então, dentro da fibromialgia, como vamos dizer assim, um processo relativamente novo, se a gente pensa em pesquisa científica, falando em termos de tratamentos, terapias, a gente já tem muitas certezas, né? Mas ainda tem bastante lacunas a serem respondidas. Então, a pesquisa é isso, você tem uma lacuna, isso gera uma pergunta, e a pergunta te leva a uma pesquisa. Qual que foi a pergunta que levou a minha pesquisa? Osteopatia melhora o sistema nervoso autônomo dos pacientes com fibromialgia e melhora a qualidade de vida do paciente com fibromialgia no curto prazo? Então, a gente precisa responder essa pergunta. Para responder essa pergunta, a gente faz uma pesquisa. E nessa pesquisa, a gente faz o quê? Avalia o paciente dentro dessas questões, né, que precisam ser respondidas, trata o paciente e reavalia, para medir os efeitos. Então, avalia, trata e reavalia, vê o quanto que isso melhora ou não, quais são as respostas que a gente vai ter. Tá, e assim, para esclarecer, porque eu sou leiga e por grande parte do público é leigo também, exatamente qual que é o que caracteriza essa especialidade que é a osteopatia? Osteopatia? A osteopatia ela é um método de tratamento que visa entender quais que são as correlações dos problemas do paciente. Então, assim, não existe um osteopata especialista em ombro, especialista em cabeça. Por quê? Porque você pode ter uma dor no ombro, por exemplo, pegando o ombro como um exemplo, você pode ter uma dor no ombro por diferentes motivos. Quer ver um exemplo? Problemas no pescoço podem gerar dor no ombro. Problemas no diafragma, que é o músculo da respiração, podem gerar dor no ombro. E claro que problemas no ombro também. Então, o osteopata, eu diria que ele é um profissional que ele tem essa visão integral do corpo. E a gente consegue dar uma avaliação dentro desse processo e aí entender, olha, você tem dor ali ou tem esse problema, existem essas correlações. Então, a gente tratando essas correlações, você fica bom. Se é um problema local, você trata o local. É muito comum as pessoas confundirem osteopatia com tratamento alternativo. Já que você perguntou de ciência, né? É muito interessante a gente esclarecer o quê? O que é tratamento alternativo? São aqueles tratamentos que ainda não existem uma comprovação científica. Por exemplo, ozônio, que está em alta aí, que está todo mundo fazendo, é um tratamento alternativo. Você não tem comprovações científicas que o ozônio realmente funciona para determinadas situações que ele está sendo usado, tá? Osteopatia não, osteopatia a gente tem uma gama de comprovações científicas muito grande, muito grande. E a osteopatia é baseada no que é baseado todo e qualquer profissão da área da saúde. Anatomia, fisiologia, biomecânica, patologia, todos esses processos, né? A osteopatia usa isso. Tanto é que no Brasil, a osteopatia ela é uma especialização da fisioterapia. Então, não é possível então, coloquei o termo certo na tua designação. Colocou especialista e fisioterapeuta e especialista em... Perfeito. Então, a osteopatia, no Brasil, ela é uma especialização da fisioterapia. Em alguns países, ela é profissão independente, só que a gente tem que analisar o contexto. Tá? Porque, por exemplo, na França, a osteopatia é profissão independente. Só que na França, a fisioterapia é um curso técnico, basicamente. Não é um curso de graduação, bacharelado, como é aqui no Brasil, né? Lá é quase que um técnico. Então, por isso que lá a osteopatia acabou virando uma profissão independente. Então, tem essas nuances aí de cada país, mas, em geral, o osteopata de alternativo não tem nada. É tudo muito dentro do processo científico, do que tem que ser feito e tal. Tá? E assim, Diego, dentro dessa questão que tu pesquisas, no caso, como que a osteopatia ela pode influenciar beneficamente ou não
determinados tipos de fibromialgia. Como é que está essa tua pesquisa? Em que pé que está? Então, a pesquisa, a gente está numa fase de coleta de dados. A pesquisa, ela tem etapas, né? Então, pesquisa não é assim, eu pego e vou fazer uma pesquisa. Resolver... Não vai sair lá na rua com um papelzinho perguntando para as pessoas se elas têm dor. Né? Então, isso é importante também esclarecer. Quando a gente fala em pesquisa, as pessoas pensam muito em pesquisa de opinião, que é essa que agora em ano eleitoral é muito em voga, né? Tipo, quem que você votaria, o que você sente. Tem pesquisas que são assim, mas a minha pesquisa que eu estou fazendo é um ensaio clínico. O que é um ensaio clínico? É uma pesquisa que você atende as pessoas. Você acompanha as pessoas durante determinado tempo, sabendo todos os sintomas? Fazendo uma analogia com a vacina, que é algo que ganhou muita mídia recentemente por causa do coronavírus, como é que é uma pesquisa de vacina? Você dá a vacina nas pessoas e vê se funciona ou não funciona. A minha pesquisa é igual, só que não é vacina, é um tratamento osteopático. Então, o que a gente faz? Você faz um projeto, esse projeto você submete ele a um comitê de ética, tem uma plataforma que cuida disso, que é uma plataforma nacional, que é a Plataforma Brasil, vai para um comitê de ética de uma universidade, que analisa o seu projeto e aprova o seu projeto, ou não, ou pede mudanças. Enfim, mas uma vez que ele passou pelo comitê de ética, então respeita princípios éticos que não vão, vamos dizer assim, ferir as pessoas, seu caráter, integridade física, nada disso. Aí você vai entrar na fase de coleta de dados. Então, você vai adquirir os equipamentos necessários para a pesquisa, vai fazer alguns testes pré-pesquisa, calibrar avaliadores, que é treinar os seus avaliadores da pesquisa. E aí, depois que isso tudo está redondinho, você começa a pesquisar. Então, aí, nossa, quanto trabalho! Aí você capta as pessoas, captei um cliente. Então, vamos supor que você é um paciente com fibromialgia. Eu quero participar da pesquisa. A gente marca um horário, você vai lá, uma pessoa vai te avaliar. Aí você, depois da avaliação, vem para mim, eu vou te tratar, e depois você vai para um outro avaliador que vai te reavaliar. São avaliadores diferentes. Para ver o que aconteceu nesse intermeio de tempo, né? Tem todo um cuidado de protocolos e procedimentos para que a pesquisa ela tenha qualidade, para que a gente não subvalorize ou supervalorize achados, resultados, para que a gente não contamine os resultados da pesquisa. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. E cuidado a gente tem também com o tempo, que no primeiro bloco já estourou. Mas daqui um pouquinho a gente volta falando mais sobre essa importante pesquisa e sobre as outras dores também. É só um momento, a gente já volta. Estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o Dr. Diego Ferreira, osteopata e fisioterapeuta. Diego, a gente falava, né, como é que se dá essa pesquisa, que é um complexo mesmo, mas assim, para ter contato, para querer ser pesquisado, por exemplo, para participar da pesquisa, o que a pessoa precisa? Então, na pesquisa, como a gente vai pesquisar os procedimentos, a gente precisa criar uma certa homogeneidade de grupo. Então, infelizmente, a gente não consegue atender qualquer pessoa com fibromialgia. Então, na pesquisa, toda pesquisa que é um ensaio clínico, que você vai testar procedimentos nas pessoas, você tem o que se chama critérios de inclusão e de exclusão. Então, quem que são as pessoas que a gente está captando que podem participar da pesquisa? Mulheres. Fibromialgia dá em homens também? Também dá, mas muito menos frequente. Muito maior o número de mulheres acometidas por fibromialgia. E existe particularidades entre o sistema nervoso e hormonal das mulheres e dos homens. Por isso que a gente, para homogeneizar o grupo, só mulheres, entre 30 e 60 anos. Então, se passou de 60 ou se tem menos de 30, infelizmente a gente não pode incluir. E que não pode ter outras comorbidades relacionadas às questões reumáticas. Não pode ter artrite reumatoide, lúpus... Eu estou fora, então, não posso nem me candidatar. Não. Quem tem outras doenças reumáticas, né, e tem uma infinidade de doenças reumáticas aí, a gente não pode, porque isso vai contaminar alguns resultados da pesquisa, assim como o uso de medicamentos beta-bloqueadores. Medicamentos beta-bloqueadores são medicamentos muito prescritos por cardiologistas e é um medicamento que ele bloqueia o acelerar do coração. Então, o beta-bloqueador, ele não deixa o seu coração acelerar, essa classe de medicamentos. Geralmente, são medicamentos terminam em ol, atenolol, propanolol, tem alguns medicamentos nessa linha. Então, esse medicamento a gente também não pode aceitar a pessoa, porque
Porque uma das avaliações, para avaliar o sistema nervoso autônomo, a gente usa a frequência cardíaca para isso. Então, esse medicamento interfere na frequência cardíaca, logo atrapalha a avaliação, contamina o resultado. Então, se você é uma paciente com fibromialgia, mulher, tem entre 30 e 60 anos, não tem doenças reumáticas, nem doenças graves, né, tumores, nada assim, e não usa beta-bloqueadores, que são esses medicamentos, entre em contato comigo, a gente te inclui na lista de pacientes, e aí a gente vai marcando as datas de atendimento, né, de coleta, e vai entrando em contato com os pacientes e agendando horários. E é sempre com horário agendado, também respeitando, né, o tempo das pessoas. Então, a gente não atrasa, é tudo cumprido, bonitinho. Eu sou chato com isso. E eu sei que você é chato eu estou falando isso porque a gente já se conhece há um tempinho, né? Claro. E, assim, não tem nenhum custo para a pessoa que vai fazer, né? Vai participar da pesquisa. Mas aí como é que tu coordena o teu tempo? Assim, tu tem um dia da semana, 2 dias da semana que você estabelece só para esses atendimentos? Então, Elis... Porque senão interfere muito na tua rotina também. Claro, eu diria para você que o dia está pequeno, né, com 24 horas. Porque eu tenho consultório, dou aula na especialização, sou presidente da Associação dos Osteopatas do Brasil e ainda faço pesquisa e ainda tenho família, né? Então, mas assim, a pesquisa, normalmente a gente tem feito aos sábados, porque é um dia que o consultório não funciona, o consultório está fechado. E é um dia que as pessoas também têm mais livre, né? As pessoas que têm atividade formal, geralmente, CLT, essas coisas, têm que cumprir horário. Então, é um dia que é mais fácil agendar com as pessoas fora de horário de trabalho, coisas do tipo. Então, a gente estabeleceu o sábado. Eventualmente, acabamos fazendo em outros dias também, mas de rotina, sim, é no sábado. Ótimo. Bom, então agora vamos voltar um pouquinho para as outras dores. Para as pessoas comuns, que só têm dor de vez em quando, que nem eu, assim, né? Eu espero não ter mais. Eu não espero não te ver mais, tá? Porque tá bom. Ele é meu osteopata. Mas eu fico feliz se não poder te ver mais, por você. Diego, as características, assim, varia muito, né? Essas dores crônicas e dores agudas, por exemplo. Primeiro, além do tempo, existe alguma outra característica, o tempo de acometimento dessas dores, existe alguma outra característica que diferencie quem é um paciente de dor crônica de quem é um paciente que teve simplesmente uma dor aguda, por exemplo, um ciático? Ele claro. É classificado como? Então, assim, ó, vou tentar explicar sem ser excessivamente técnico, tá? Se a gente for resumir de uma maneira bem simples, a gente tem 3 tipos de dor. Uma dor que a gente chama nociceptiva. O que é dor nociceptiva? Por exemplo, se eu pegar e te espetar, você vai sentir uma fisgada. Isso é uma dor nociceptiva, quando você irrita um tecido. Uma irritação mecânica, né, térmica ou química. Pode ser uma queimadura química, uma queimadura de fogo, pode ser te furar, te cortar. Então, essa é uma dor nociceptiva. Quer ver um exemplo de dor nociceptiva? A pessoa que tem fisgada no joelho quando desce a escada. Ah, vou descer a escada, meu joelho fisga. Isso é uma dor nociceptiva. Se aquela pessoa não faz aquele esforço, não irrita o joelho, não dói. Correto? Existem as dores neuropáticas. Ciático, por exemplo. Então, o que é uma dor neuropática? O nervo está em sofrimento. E esse sofrimento pode ser por um processo metabólico, por exemplo, diabetes. Diabetes gera dor neuropática. Então, a pessoa tem dor na perna, dor na mão. E a dor neuropática, normalmente, ela é acompanhada de sintomas do nervo. Formigamento, dormência, coisas assim. Mas pode ser porque a pessoa tem uma hérnia de disco, uma compressão do ciático, que o ciático é o nervo do membro inferior da perna, né? Mas isso pode acontecer do pescoço para o membro superior também. E existem as dores de sensibilização central, que aí são os pacientes crônicos. O que é a sensibilização central? Existe um excesso de informações entrando no sistema nervoso desse paciente, e esse excesso de informações que entram no sistema nervoso são interpretados como dor, tá? E o nosso corpo, ele tem uma precisão, o nosso cérebro, ele tem uma precisão muito grande para a pele. Então, quando você lesiona a pele, existe uma precisão muito grande para isso. Os outros tecidos do corpo não têm essa precisão. Então, o paciente com essas dores, que são as dores de sensibilização central, começa a entrar um monte de informação no sistema nervoso que interpreta aquilo como dor, e aí o paciente costuma ter dores que são difusas. O que é uma dor difusa? Não dói aqui, dói assim, espalhado, né? É difícil delimitar um único ponto de dor, uma única região de dor.
E aí tem algumas características particulares da avaliação, né? Você vê que o nível de dor que o paciente tem não tem a ver com lesão. Então é possível você morrer de dor sem ter lesão nenhuma, porque a lesão é dor nociceptiva, que é a primeira dor que a gente falou, essa é a dor da lesão. Quer dizer, é totalmente possível a pessoa ter uma dor e não saber por que tem aquela dor, não ter nenhuma correlação, por exemplo, com algum esforço físico, com alguma, não necessariamente alguma uma postura. Então, o porquê ele existe. A questão é... Descobrir o porquê. Isso, o nosso sistema de saúde ele é mal desenhado nisso, porque existe uma cultura que se acha que o exame é que vai dizer tudo. Só que o paciente com dor crônica, como eu te falei, a dor não está correlacionada a uma lesão, está correlacionada a um processo de aumento de atividade do sistema nervoso. Por isso que essas pessoas, é a pessoa que ela fica estressada, a dor piora. O que tem a ver você ficar estressada? Você ficar estressada, se você tem uma hernia de disco, sua hernia não aumenta nem diminui, ela continua do mesmo tamanho. Se você tem uma lesão muscular, sua lesão muscular não aumenta nem diminui porque você ficou estressada. Mas por que eu fico estressado e minha dor aumenta? Porque a dor não tem a ver com a lesão. A dor tem a ver com esse excesso de informações do seu sistema nervoso. E aí existem, né, procedimentos tanto de diagnóstico quanto de tratamento para esses quadros em específico. E para esses pacientes, exames que são comumente pedidos como ressonância, raio-x, tomografia... Não apresentam nada. Não tem Porque muita validade. fisicamente ali naquele ponto não tem uma lesão. Uma lesão. A coisa mais conhecida nesse sentido, mais conhecida assim pelos pacientes em geral, são as enxaquecas. É muito comum se as pessoas, eu tenho enxaqueca. Eu brinco que assim, dizer que tem enxaqueca não é não dizer nada. Porque assim, você tem dor de cabeça, tem cefaleia, tem enxaqueca, é quase que sinônimo, tá? Então assim, tem enxaqueca, aí vai lá, faz tomografia, eletroencefalograma, faz um monte de exame, não tem nada, mas morre de dor. Normalmente, os pacientes com enxaqueca, que são processos crônicos, são pacientes que têm sensibilização central. Mas assim como acontece na cabeça, e quando a gente identifica essas irritações do sistema nervoso, trata, eles melhoram, isso acontece em qualquer parte do corpo. No ombro, na coluna, no quadril, no pé. Ou, por causa da fibromialgia, é um processo bem geral, global, né? Acontece no corpo inteiro. Difícil de detectar, né? Olha, eu não diria que é difícil de detectar, mas exige bastante atenção terapêutica. Não dá para eu te olhar em 5 minutos e achar que em 5 minutos eu vou te pedir 1, 2 exames e dizer o que você tem. É um paciente que ele precisa de uma boa avaliação e muitas vezes acompanhamento. Verdade. Mas nosso intervalo aqui não vai demorar nem 5 minutos, tá? É rapidinho, a gente já volta aqui falando mais sobre essa coisa importante que é as dores e que acomete muita gente. Às vezes até quem não saiba. Estamos de volta aqui para este que é o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista o Diego Ferreira. Diego, a gente fala muito sobre dor e tal, e como é que fica assim, por exemplo, a gente falava que essas dores crônicas, né, essas que são de sensibilização da central, como você explicou nos outros blocos, né, tem muito a ver, é o que se pode chamar, antigamente se chamava de psicossomáticas, ou não tem mais esse termo, não é mais adequado? É que assim, psicossomática não é que o termo não é adequado, é que existe uma certa questão, não sei se um preconceito, uma questão pejorativa em relação ao termo. É muito comum assim, né? Aquela história assim, fui lá não sei aonde, disseram que a minha dor é da cabeça. Toda dor é da cabeça. Porque a dor... Sim, porque é no cérebro, né? A dor, ela é processada no cérebro. Então, seu cérebro decide quando você pode ou não sentir dor. Então, você vai ver situações aí na vida, eu já passei por algumas, onde você vê a pessoa, por exemplo, torce o pé, quebra o osso e continua fazendo a prática esportiva, sem dor. E, em contrapartida, pessoas que não têm lesão nenhuma, como nós comentamos, morrem de dor. Então, o cérebro ele tem essa capacidade de decidir quando você vai sentir ou não dor. E quando a gente fala de dor crônica, ele é um processo multifatorial. Ele é um processo físico, social, neurológico. Então, o paciente com dor crônica, ele não tem um problema. Ele tem uma gama de situações na vida dele que leva ele a ter o problema. E
Na paciente com fibromialgia não é diferente. E, claro, você tem portas de entrada, vamos dizer assim, coisas que interferem mais ou menos na dor dele. Então, às vezes... Gatilhos. Isso, gatilhos e, vamos dizer assim, o que é mais perturbador para o corpo dele. Muitas vezes a questão perturbadora é mais física. Então, esse paciente precisa de tratamentos que abordem o físico. O paciente tem uma questão emocional muito perturbada, muitos problemas, às vezes, ou profissionais ou pessoais. Então, é interessante para esse paciente, talvez um tratamento psíquico, psicológico, que ajude ele a ficar mais equilibrado. Mas, assim, te resumindo, de forma geral, todo paciente com dor crônica deveria receber um bom tratamento físico, que pode ser fisioterapia, terapia manual. Todo paciente com dor crônica deveria se exercitar, ou deve se exercitar. Então, exercício, a gente brinca que trata tudo, mas também não trata nada ao mesmo tempo. Porque exercício é bom para tudo. É bom para pressão alta, para diabetes, para colesterol e para dor crônica. Então, as pesquisas mostram... Mas sozinho que não atividade, faz. Isso. Atividade física, ele reduz a dor crônica, só que ele é inespecífico. Se você tem um problema físico, vamos dizer assim, específico, o exercício normalmente não aborda isso. Então, precisa de uma abordagem mais específica de algum profissional que entenda daquilo. Por exemplo, síndrome do intestino irritável pode ser gatilho para dor crônica. Exercício ajuda a tratar a síndrome do intestino irritável, mas sozinho não vai tratar. Precisa de um conjunto de coisas. E muitas vezes o exercício, se você não sabe exatamente qual é que é o foco da tua dor, Pode não o ser exercício pode inclusive causar dores em outros locais. Isso, né? Você pode fazer ele fora de intensidade adequada, de maneira inadequada, e às vezes realmente pode não funcionar exatamente da maneira planejada, né? Se não tem um profissional que te oriente a isso. E todo paciente com dor crônica deveria passar por um processo de educação em dor, que é feito pelo profissional que atende esse paciente, seja ele quem for, fisioterapeuta, médico, enfim. E, claro, se isso não está sendo suficiente, precisa também desse plus, né, de uma psicóloga, um psiquiatra que vai trabalhando as questões pessoais, emocionais com esse paciente. Cada vez mais se tem não separado as questões psíquicas com as questões motoras, né, físicas mesmo, assim. Por isso a integralidade, por exemplo, da osteopatia, pelo pouco que eu conheço, assim, que eu consegui ter, inclusive, nas sessões que a gente faz, né, que a gente precisa fazer, é tratado integralmente mesmo. Quer dizer, às vezes é muito doido isso na cabeça de quem está recebendo o tratamento, né? Porque, por exemplo, às vezes você toca aqui... Dói outro lugar. Você sente doer lá, sei lá, no tornozelo. Não, isso é bem interessante. Por quê? Porque mostra que nós somos uma coisa só, nós somos um indivíduo só, com muitas ramificações, né? E pensa só, né, Elissa, assim, existem essas correlações que a gente conversou, físicas, né, como, por exemplo, uma dor no ombro pode ter origem no pescoço, como pode ter origem no diafragma. A anatomia justifica isso. Então, existem relações anatômicas que justificam isso. E falando de mente e corpo também, porque, assim, o processo final da dor é um processo chamado percepção. É a tua percepção que vai levar você a interpretar aqueles estímulos e o seu cérebro fazer que isso vire ou não dor. Então, pacientes que catastrofizam o seu problema, pacientes que não entendem como que a dor funciona, vamos dizer assim, pacientes que têm hipervigilância, que acham que aquele segmento do corpo é, vamos dizer assim, ferrado, recebe informações negativas. Fui lá no fulano, ele falou que minha coluna é uma coluna estrupiada lá, que minha coluna presta mais. Isso gera coloca o paciente num ciclo de dor crônica, tá? Então, educação em dor é muito importante por causa disso. E assim, um pensamento te leva a uma emoção, e uma emoção te leva a uma resposta física. Então, você querer dissociar corpo de mente é impossível, não tem como. É anatomia, é neuroanatomia. E nesse caso, por exemplo, assim, eu não sei, mas estou falando agora por um caso pessoal, um depoimento até aqui, que eu parei de tomar remédio para dor depois que eu comecei a fazer esse tratamento mais integralizado com a osteopatia. Para mim, resolveu muito, porque reduziu a carga de medicamento que eu tomava muito grande.
Essa é realmente uma tendência de não ter a questão, ou existem casos em que a parte medicamentosa, alopática, vai ser necessária de ter continuidade, mesmo com esse outro tratamento integral? Essa pergunta é muito interessante, porque é o seguinte, a gente vem num processo de excesso de procedimentos. E o que a ciência mostra para a gente, as pesquisas mostram? Excesso de procedimento é maléfico ao paciente. O que é excesso de procedimento? Excesso de exame, excesso de tratamento e excesso de tudo, excesso de informação, as negativas aí que eu comentei, né? Sua coluna não presta mais, nunca mais vai caminhar, não pode dobrar a coluna para frente. Então esse excesso de coisas é ruim, deixa o paciente pior. Quem está dizendo isso não sou eu, não é opinião minha. É pesquisado cientificamente, quem for da área da saúde vai no PubMed e está lá. Então o que acontece? Quando você fala dos medicamentos, as pessoas hoje estão criando asco ao uso de medicamentos. É muito grande o número de pacientes que eu recebo que falam que não querem tomar medicamentos, o que também não é bom, é o outro extremo, tá? Por quê? Porque há casos em que há necessidade. Se era prescrito medicamentos por qualquer coisa, de qualquer maneira, em qualquer quantidade, foi criando uma banalização do procedimento. E aí dá a impressão que as pessoas têm é que o procedimento não funciona. Tomar remédio não funciona, porque o tome não melhora. Não, tomar remédio funciona se você tem uma indicação para aquele medicamento, naquela quantidade, naquela situação. Agora, se você dá um monte de medicamento para qualquer coisa, na verdade o que você está fazendo é fazer a saúde da pessoa ficar ruim, porque vai sobrecarregar o sistema hepático, renal, enfim. Então, assim, os medicamentos são importantes? São importantes quando tem uma correta indicação. E o trabalho do fisioterapeuta é muito isso. É fazer o quê? Pegar o paciente que às vezes está lá numa urgência e aquele medicamento dá um conforto para aquele paciente no momento e a gente faz o quê? Trata o paciente para que ele vá desmamando do medicamento, tenha qualidade de vida e, inclusive, tenta desmamar da físio também, não fique dependente da físio. Seja autônomo. Então, assim como excesso de procedimento, de medicamento é ruim, excesso de fisioterapia também é ruim. Então, a gente tem que tentar ser cada vez mais assertivo. A gente só é assertivo com bons diagnósticos. Então, pegando o gancho da fibromialgia, recebo um monte de paciente com diagnósticos mal feitos. Porque acontece mais ou menos assim, o paciente tem uma dor que o fulano ou ciclano não sabe dizer o que é, e ele diz que é fibromialgia. Aí ele está banalizando o processo. Então, na pesquisa, a gente já recebeu algumas pacientes que, quando vai fazer a avaliação do diagnóstico... Já diz, eu tenho fibromialgia. Não, aí a gente avalia para ver se tem. Aí a gente fala, olha, você tem dor crônica, mas não é fibromialgia, é outra coisa, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a banalização para os dois lados. Então, já que o nosso tempo já estourou de novo, Diego, quem quiser participar da tua pesquisa, como é que faz? Manda um WhatsApp para mim, 47, DDD, 99644 1221. Ou procura, né, Dr. Diego Ferreira. 47, 99644 1221, Instagram, dr.Diego Ferreira. Então, no Instagram também tem as directs ali, messages. Então, dá para entrar em contato comigo, falar, tenho fibromialgia, gostaria de participar da pesquisa. E a partir dali eu oriento ela, vou pedir algumas informações e a gente bota na lista de pacientes. Tá, só reforçando, mulheres de 30 a 60 anos e com histórico de dores crônicas, né? Que não tem outras doenças reumáticas, né? Que não tem outras doenças reumáticas. Diego, muito obrigada. Eu agradeço, um grande prazer. Pelos esclarecimentos, obrigada por o pouco que tu faz de já vir aqui, já gastou um monte de tempo, né? Tem bastante coisa para falar, né? Verdade. Muito obrigada. Eu agradeço, Elis, é um prazer. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro TV, no YouTube da Câmara de Vereadores. E se assistir pelo YouTube, não esquece, se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo e compartilhe também. Vamos fazer circular essas boas informações. Até o próximo Câmara Aberta.